Namastê, que significa o meu eu interior, saúda e honra o seu eu interior. E é sempre uma alegria estar aqui com vocês. E hoje a gente vai trazer essa novidade, que é o primeiro episódio do podcast Desperte a Sua Jornada, onde eu vou compartilhar com vocês histórias incríveis de pessoas incríveis que despertaram a sua jornada trazendo mais saúde, mais bem-estar e uma vida consciente. E hoje a gente vai conversar com a Júlia Flores, que é engenheira agrônoma, guardiã da Chácara Ravi, onde cultiva morangos de forma artesanal e sustentável. Então, seja muito bem-vinda, Júlia. Gratidão por aceitar esse convite. Então, primeiramente, bom dia, boa tarde a todos. Muito prazer estar aqui, muita honra, gratidão pelo convite, por essa oportunidade aí de estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha história. Então, eu sou apaixonada por yoga, né? Eu conheci a Miriam por acaso, estava vindo de viagem, então eu estava chegando em casa e eu vi ela ali nas redes sociais e foi uma benção, assim. A partir daí, já criamos um vínculo, né? Eu comecei a praticar yoga, que eu já praticava anteriormente aqui na minha cidade, num grupo, mas acabou se extinguindo e eu tinha ficado com esse buraco vazio, digamos assim, necessitando de um preenchimento por uma terapia que pudesse ajudar a tratar meu corpo, mente e espírito. E aí, a partir daí, eu pude me reconectar de novo com essa energia do yoga, né? Praticando aqui na minha casa. E o que é ótimo isso, porque às vezes, a maioria das vezes, na verdade, eu não posso participar das aulas ao vivo, mas eu acabo assistindo pelo YouTube em outros momentos. E essa conexão com o yoga me encorajou que eu pudesse ter as minhas próprias escolhas, né? Fazer as minhas próprias escolhas. Ahn, e, e entender que a jornada é só minha, enfim, o caminho é só meu e eu que tenho que construir. Isso me despertou de uma forma muito bela e me encorajou a eu tomar algumas decisões que hoje em dia estou começando a ver resultado, que foi assim, foram as melhores decisões da minha vida, né? Eu simplesmente parar de seguir algo que eu não acreditava, desgastando a minha energia por algo que talvez não fosse, que fosse me diminuir, não fosse deixar eu expressar o meu potencial, entende? Eu não sei se deu para entender, é um pouco Ser quem confuso. você é, né? É o ser quem você é Sim, de verdade. exatamente, é E ser quem quando eu sou. e você colocou um ponto legal, porque quando a gente encontra esse lugar dentro de nós, quando a gente acessa finalmente o nosso propósito de vida, a nossa alma, quem somos, a vida comum, a vida ali de acordar, pagar conta, dormir, acordar, comer, pagar conta, dormir, ela já não faz mais tanto sentido. É um chamado da alma também, não é? Exatamente, exatamente. Esse meu chamado aqui foi eu voltar aqui para minha propriedade, né? E voltar com aquilo que eu acredito que são as medicinas naturais, é o poder de cura através da natureza, né? O yoga me ajuda muito nisso, a me centrar, a aprender a me conectar com as plantas, com tudo que está em torno de mim, né? E a Miriam me ensinou algo muito bacana, assim, que é sobre a gente criar o nosso espaço sagrado, né, ao nosso redor, e com isso a gente conseguir afastar da gente, deixar longe desse nosso espaço toda e qualquer energia que possa estar interferindo em quem a gente realmente é, né? Então, o nosso propósito, enfim. E esse foi o meu despertar, assim, eu voltar aqui para minha propriedade. Hoje em dia eu estou trabalhando com plantas de tudo que é tipo, em maior quantidade moranguinhos, né, sem veneno, e em menor quantidade plantas alimentícias, condimentares, medicinais, com chazinhos, extratos, pomadas, tinturas, tudo que imaginar que envolva plantas, eu estou conseguindo colocar em prática por aqui, né? E é muito gratificante também, é algo que eu planto, produzo com a minha própria energia e posso ajudar a curar outras pessoas, né, a partir disso daí. Que E acho muito maravilha. lindo isso, é uma benção, na verdade. Não, e eu vou deixar o contato da Júlia aqui. Eu não sei se você está entregando pelos correios também, se alguém tiver interesse também de poder estar procurando a Júlia, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, quem quiser pode procurar a Uhum. Júlia
Até quem for da sua região, né, Júlia? Da onde você é? Fala da onde, um pouquinho da onde você é. Eu sou aqui de Pinheiro Machado, é uma cidadezinha bem pequena que fica entre Pelotas e Bagé, no Rio Grande do Sul, né? Quase aqui pertinho do Uruguai, 1 hora e pouquinho do Uruguai. Sou aqui da região da fronteira, né? Da Campanha Gaúcha. E o pessoal aqui na minha cidade me conhece, né? Por esses chás, esses temperos, e o pessoal gosta bastante. Até semana passada eu fiz um lote de escaldapés usando plantas que eu mesma plantei. Planto, desidrato e, enfim, faço meus blends, minhas misturas e o pessoal acaba adorando, assim, que é um momento de autocuidado também, né? Pra elas. Momento, às Isso vezes, a é, pessoa. Exatamente. isso é A pessoa curador, passa a né? semana toda trabalhando e cheio de coisas para resolver, e quando tu para um pouquinho para te fazer um yoga, para te fazer um escaldapés, para te pensar um pouco em ti, cuidar de ti, isso te dá um impulsionador de energia, né? Para que tu possa te curar e assim tu conseguir ajudar as pessoas ao teu redor ali. É um E é muito autocuidado, né? bacana. Então a alma fica feliz. Porque se a Exatamente. gente não se cuida, como é que a gente vai cuidar do outro? Se a gente não olha pra gente, como que a gente vai estar olhando esse olhar amoroso, acolhedor? E as terapias, que é essas terapias que você está usando, e que eu também uso, e a gente às vezes também usa alguma coisa dentro da prática de yoga terapia, porque a yoga terapia ela acolhe as terapias integrativas tudo com o intuito de trazer mais saúde, mais bem-estar, mais qualidade de vida. Isso remonta à própria história da medicina do homem com ele mesmo, ou da mulher, né? Não só do homem, mas da mulher com eles mesmos. Porque é o primeiro contato do homem com a natureza, é a fitoterapia, é a fitoenergética. Então, a gente trabalhar com emplastros, tinturas, escaldapés é altamente curador porque tudo é energia. Então, quando a gente consegue fazer esse descarrego energético, quando a gente consegue ir percebendo, eu estou sobrecarregada hoje, então eu preciso de fazer algo para melhorar a minha saúde mental ou para melhorar a minha energia, estou com baixa energia vital. E aí você vai buscando essas ferramentas que dão aquele up na vida da gente, porque nós somos seres duais. Então a gente está sempre assim, né? A gente nunca está nesse equilíbrio perfeito. As pessoas acham, né, que muitas vezes o yoga é a pessoa totalmente zen, é para a pessoa que é totalmente zen. Não, pelo contrário, é para pessoas que realmente buscam qualidade de vida, que buscam o seu centro, que buscam esse caminho de autoconsciência. Porque quando você está consciente de você, você já percebe que você está entrando aí num burnout, numa exaustão, você está já num processo de ansiedade. E até falando sobre isso, né, Júlia? Você tem, não sei se tem ou tinha, o TDAH, né? É assim, tá certo? Sim, sim. E explica um pouquinho como que o yoga, ele foi uma ferramenta fantástica para você, para lidar com essa falta às vezes de concentração e de foco. Então, o TDAH é um problema bem grande para quem tem e não busca uma solução para isso, né? Acaba atrapalhando bastante o cotidiano. Eu já tentei fazer tratamento com medicações e não fui muito feliz, né? Não, meu corpo não se adaptou, não era eu. Várias compostos aí sintéticos que acabavam prejudicando o meu organismo e tirando aquela personalidade que eu tinha, sabe? Eu não estava me reconhecendo enquanto pessoa com terapias tradicionais. Foi então que o yoga me ajudou demais, assim, na questão de parar, pensar, respirar, me aterrar, voltar para o momento, né? Me fazer presente naquele momento, para que eu possa tomar as decisões com mais consciência, ser mais assertiva, menos impulsiva, porque eu sou extremamente impulsiva também. Então, hoje em dia eu tenho muito mais controle em relação a isso, né? E a partir disso, quando eu comecei a praticar yoga, eu abandonei, né, todos os meus medicamentos e hoje em dia eu não preciso mais, né? Uso só alguns suplementos para o cérebro funcionar um pouco melhor, mas nada de medicamentos mesmo. Então, o yoga, sim, é uma baita de uma ferramenta para ajudar no foco, na concentração. As posições que tu vai fazer, se não tá concentrado, tu cai, né? Tu não consegue chegar lá no teu objetivo. E essa questão de foco, concentração, respiração me ajuda assim no dia a dia.
Até antes de eu fazer uma compra, eu respiro fundo, penso, é realmente isso que eu preciso, entende? Isso eu aprendi com yoga, esse controle de impulso, né, que é bem característico do TDAH. E assim, realmente o yoga mudou a minha vida, né? Dor na coluna, na lombar, no pescoço, nunca mais senti, graças a Deus. Não preciso mais tá tomando analgésico, enfim. Às vezes é a questão da gente parar um tempinho para cuidar da gente de uma forma que seja cuidando da gente de verdade, né? Não só mascarando um sintoma ou tomando, nos entupindo muitas vezes de remédio. Claro que são remédios que são extremamente necessários para em alguns momentos aí, para algumas situações, mas tem coisas que são extremamente simples e aí a gente poderia resolver com uma sessão de 15 minutinhos de yoga, não, vamos lá tomar um analgésico, um paracetamol, um ibuprofeno, relaxante muscular, e a gente acaba tornando um vício aquilo ali para o organismo da gente, né? A longo prazo acaba fazendo mal. Então, a yoga, assim, me ajudou em todos os âmbitos da minha vida, demais, assim, melhorou a minha qualidade de vida depois que eu conheci a yoga, nem se compara. E dentro do yoga terapêutico, o que que você mais gosta nas práticas? O que que te faz assim falar, nossa, era disso que eu estava precisando? E o que que te inspira dentro da yoga terapia? Então, eu gosto de duas coisas principais. A primeira é que é um momento que eu tiro pra mim, pra pensar em mim, pra focar na minha cura ali. Então, sou só eu e a minha energia e a energia do yoga, né? Somos ali. Então é um momento que eu tiro pra mim, que eu posso simplesmente me desligar. Minha mente é muito barulhenta, eu consigo me desligar de todo o resto e focar naquele presente, naquele momento ali, né? E a segunda questão é a questão de eu estar sempre me desafiando a tentar cada vez mais e cada vez melhorar, né? O esporte, no geral, tem muito disso, de tu superar. Cada vez que tu pratica. Então, pra mim, assim, cada vez que eu consigo avançar um pouquinho mais numa posição, pra mim é uma vitória, porque, né? É através de muita prática, muito treino, né? Que a gente consegue chegar lá. Tem algumas posições que eu não consigo fazer, né? Mas a gente eu chego lá. Mas todos Algum- nós, né? Eu também não faço todas as posturas. Não é porque você é uma instrutora de yoga que você tem que fazer todas as posturas, até mesmo porque algumas posturas, a gente tem que entender isso, né, Júlia? A gente está aqui num corpo ocidental, a gente não nasceu praticando yoga. Eu comecei a Sim. praticar yoga com 23 anos. Você com quantos anos começou a praticar yoga? Eu acho que eu tinha. Foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia, eu tinha cerca de 20 anos quando eu comecei a praticar, que abri o grupo aqui no município. Eu me lembro que a gente Então, estava até de máscara, né? nossa, fazer yoga de máscara é um desafio, hein? Que é para fazer os pranayamas de máscara. E é isso. Então, quer dizer, tem algumas posturas que a gente tem que entender que tem o não do nosso corpo ali. Isso que eu acho muito bacana dentro da yoga terapia, onde você vai trabalhando a rinça, não a violência a você e ao seu corpo. Então você não pode se violentar. Eu já saí muitas vezes com dores de uma aula de yoga. E quando eu conheci a yoga terapia, eu vi que era para mim. Por quê? Eu entrava numa prática de yoga terapia com dor e saía sem dor, como você falou. Então, isso para mim é o mais importante. Eu entendi que o yoga terapêutico é para mim, mas cada ser é único. Então, às vezes, o que é para mim pode não ser para o outro, mas é um caminho que nos leva justamente a esse olhar cuidadoso do nosso corpo, entender, peraí, o meu corpo ele vai até aqui. A partir daqui posso causar uma lesão. Então você recua, você vai se acolhendo. E claro que às vezes pode ser que uma postura você acha que você nunca vai fazer, e de repente você está fazendo a postura com facilidade, né, com amorosidade, e aquilo vai te trazer os benefícios. Por quê? O yoga ele tem esse sistema do trabalho multidimensional, porque a gente não é só um corpo físico, a gente tem o corpo emocional, energético, espiritual. E aí, quando a gente olha para esse todo, é complexo. Mas quando a gente consegue ir trabalhando o todo, e o yoga ele traz essa ferramenta multifacetada, onde a gente pode levar também, porque yoga não é só o tapetinho. Tem gente que acha ainda que yoga é ficar ali no tapete fazendo asanas, que são as posturas psicofísicas do yoga. Não, não é isso. O yoga ele leva
ele leva essas ferramentas lá para a nossa vida. Então você vai olhar para a sua vida, como você trouxe, com um olhar diferente. Então você já percebe que você está ansiosa, ou percebe que você está ali num processo. Para, centra em você, respira, como você faz, e se pergunta: eu preciso realmente disso? Então ele cria esse espaço que antecede aquele momento que você tem aquele impulso de comprar ou aquele impulso de responder a algo, né? Então ele vai trazendo ali um espaço mental onde você vai buscando cada vez mais estar consciente nas suas ações. Porque se a gente olhar, o agora, ele nunca muda de lugar, ele é sempre agora. A gente está aqui no agora. Então, o futuro e o passado, ele realmente, ele é uma ilusão. Porque a gente nunca vai estar nem no passado, nem no futuro. A gente sempre está no agora, né? Então, há 5 minutos atrás é passado, eu já não estou mais, eu continuo aqui no agora. E aí você vai trazendo essa mente para o agora, esse relacionamento amoroso consigo mesmo. Eu lembro que eu conhecia muito pouco da Miriam, eu conhecia muito pouco de mim. E quando eu comecei essa prática do yoga 23 anos atrás, né? Mais até, né? É 23 anos, né? Por aí, vou fazer 46, 23 anos atrás. Metade da minha vida de prática de yoga já. Isso fez com que eu fosse iniciar esse caminho do despertar a minha jornada. Que eu acho que o fundamental aqui é como você trouxe, despertou a sua jornada. Então, é claro, você está num momento de transição, você passou aí pelas suas escolhas, foi uma mulher corajosa de fazer a escolha, mas hoje, eu lembro até o áudio que você me mandou. Miriam, eu escolhi, fiz e agora eu vou em frente. Mas você está iluminada hoje, você está mais feliz. Então dá para ver esse brilho nos olhos, porque muitas vezes eu já tive nesse lugar também, que às vezes você tem dinheiro, mas você tem dinheiro só, mas não tem saúde mental, não tem felicidade, não tem alegria de viver, não tem vontade de trabalhar, você não levanta da cama com aquela vontade de fazer as coisas. E quando a gente põe amor no que a gente faz, que hoje é o que você está buscando e o que eu venho trazendo para minha vida, quando a gente faz com amor, é impressionante. Um dia eu escutei essa frase. Quando a gente trabalha com amor, a gente não precisa mais trabalhar. É verdade. E é assim que eu me sinto hoje. Então, eu não estou esperando a minha aposentadoria. Não, eu quero trabalhar até meu último dia de jornada aqui. Eu quero continuar, eu quero viver, porque isso me dá vida, me dá vitalidade. Então, quando a gente faz uma escolha da nossa alma, aquilo. Ele vai alimentando você todos os dias. Então, claro que vai bater o cansaço, às vezes bate aquele desânimo, mas o chamado ele é mais forte e você tendo as ferramentas que te levantam todos os dias para uma alta vibração, e isso eu sempre trago, né? Quanto mais alto a gente vibra, quanto mais feliz a gente tá, quanto mais a gente tá ali em paz, mais coisas boas acontecem. Parece que os caminhos, o universo, ele começa a abrir os caminhos para você. E porque a gente está ali numa frequência de abundância, de prosperidade. E quando a gente está chateado, com raiva da vida, quando a gente está ali numa situação onde a gente põe a culpa no outro, a culpa, não, a culpa da minha vida estar assim é sua, não é minha, né? Eu não tenho nada a ver com isso, com a minha vida. A gente vai abaixando a vibração e isso a gente também entra naquele padrão de escassez. Então parece, repara, e eu sempre falo isso, né? Reclamar é pedir mais disso para o universo. Você está clamando mais, o universo me dá mais, ó, reclamar, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu tenho uma tendência muitas vezes a ficar reclamando, então eu tenho que ficar me corrigindo para entender que eu tenho que ser grata por tudo que acontece, porque é um aprendizado. A gente não é perfeito, e que bom que a gente não é perfeito, amanhã a gente pode ser um pouquinho melhor, porque se a gente atinge o estado de perfeição, a gente entra num lugar ali que na verdade perfeição não existe. Então a gente nunca vai estar ali com emprego perfeito, vida perfeita, mas a gente vai estar feliz, a gente vai estar próspero, a gente vai estar ali sendo nutrido por aquilo. E isso faz a diferença na vida da gente. Porque se você morrer agora, é isso que vai fazer a diferença. Você ir embora daqui feliz com o que você está fazendo
e contente de estar poder, não é que nem você. O morango é uma das frutas que mais contém agrotóxicos. Quando ele não é feito de forma sustentável, de forma orgânica. Então, quer dizer, as crianças adoram. Agora tá essa onda, né? Morango do amor. Será que é um morango do Sim. amor sustentável? Será que é um morango do amor que não vem ali cheio de. Então, assim, morango do amor, eu fico até questionando, né? Será que é morango do amor mesmo ou é morango da dor, né? Porque a quantidade, se as pessoas soubessem a quantidade de agrotóxicos que vão ali dentro. E como aquilo intoxica o nosso organismo. As pessoas acham que os agrotóxicos não fazem mal, mas você até gostaria de trazer esse tema, não estava na pauta, mas eu acho extremamente importante essa alimentação saudável, né, Júlia? Você, como engenheira agrônoma, é importante você trazer esse impacto dos agrotóxicos no organismo. Então, uma alimentação consciente, e também faz parte da filosofia do yoga, é isso: é você olhar para o alimento, para os produtores locais, incentivar esses produtores. Por quê? Porque esses produtores fazem com amor, com carinho, eles têm a responsabilidade ali, principalmente quem leva ali um trabalho como o seu, de não colocar agrotóxicos no alimento. Porque sabe que aquilo ali vai impactar na saúde das pessoas. E as pessoas não fazem essa relação, né? Traz um pouquinho disso pra gente, da sua experiência, né? Então, eu tudo que eu plantei na vida, antigamente eu plantava hortaliças, né? E eu nunca botei veneno. Eu sempre estudei assim maneiras alternativas de produzir de forma orgânica, agroecológica, que não precisasse colocar o veneno, porque o veneno acaba de uma certa forma a gente vai se acumulando aquilo no organismo ao longo do tempo e já tem vários estudos aí que comprovam que eles são precursores de várias doenças, né? E eu sempre gostei de uma forma de produzir um pouco diferente, assim, que... Diferente não, aqui na minha região é diferente, mas em outras regiões do Brasil, talvez nem tanto, que é a agroecologia. E onde tu leva em consideração diversos fatores que não só ali o cultivo, é a saúde, de quem está trabalhando ali no campo, de quem vai consumir depois, a saúde do meio ambiente, é da água, do solo. Tem várias questões sociais, políticas, conhecimentos ancestrais que são levados em conta, né? E eu, há um tempo atrás, eu produzia hortaliças, de base agroecológica e vendia por delivery aqui na minha cidade. Então, foi bem durante a pandemia também, quando a faculdade parou. E eu voltei para aqui, para Pinheiro, né? Eu morava em outra cidade para poder estudar. E aí comecei a testar e produzir aí bastante aí para entregar na cidade. O pessoal me ligava e um kit ali de hortaliças que eram direto do campo e sem aquele risco de contaminação biológica que tinha em produtos do mercado, né? E aí depois eu fui voltada mais para os chás, temperos, porque eu não estava trabalhando aqui na propriedade, então eu não podia manter uma horta, um pomar sem o cuidado diário, né? E hoje em dia, além disso, eu também comecei com os morangos, né? Os meus morangos, eles não são orgânicos, mas são sem veneno. Eles não são orgânicos porque são no sistema de semi-hidroponia, nas bancadas, assim, nos travesseirões, como se fosse, que tem a terrinha ali dentro, e é aí que a gente cultiva. Ali, tudo com muito amor, muito carinho, e é todo manejo é sem nada, 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 nada de veneno. Hoje em dia tem, graças a Deus, assim, tem várias tecnologias disponíveis para o produtor, que compra até em sites online, né, em e-commerces, que chega aqui na minha casa e que resolve os problemas que eu tenho, evitando que eu precise colocar algum tipo de veneno que vá prejudicar depois a saúde de quem consome, e a mim, em primeiro lugar, porque vou estar eu lá também, né, aplicando no diariamente alguma coisa aí que vai estar contaminando o meio ambiente também. Então, a importância, sim, de a gente sempre fazer escolhas mais conscientes em relação com o que a gente vai nutrir o nosso organismo, né? Se é com produto industrializado, que tu nem sabe direito o que tem ali dentro, ou se tu vai lá numa feira local, tu conhece o produtor, muitas vezes tu tem a possibilidade de conhecer a produção também, às vezes não de forma presencialmente, mas tem vários agricultores que ainda acabam compartilhando ali nas redes sociais o dia a dia, o cotidiano deles, então que aquilo te aproxima com aquela energia do cultivo de uma maneira muito bacana, né? E tu escolher aquela energia para estar consumindo e nutrindo o teu corpo, porque a alimentação é fonte de energia pra gente, não só fonte de alimento pra gente saciar nossa fome, mas fonte de energia também, né? É uma benção ali da mãe da natureza pra gente acabar tratando
seria o ideal que a gente tratasse o alimento como um medicamento também, né? A gente Sim, está como com um problema curador. como curador, exatamente. Então, a gente sempre fazer escolhas mais conscientes em relação com o que é aquilo que a gente vai consumir. Buscar sempre feira local. Aqui na minha cidade tem algumas feiras, né? Mas não são tão frequentes. Mas às vezes numa cidade grande tem feira toda semana, né? Ali, onde tu vai poder conhecer quem é que produz, olhar no olho de quem Sim. produz, entender a história daquela produção E e valorizar o valorizar. trabalho também, né? Exatamente. Porque eu também, aqui em casa, eu também tenho a sorte de toda semana eu recebo a minha cesta de produtos orgânicos. Então, conheço os produtores, eles mandam mensagens de carinho quando chega a cesta, sempre vem um recado amoroso. Então, quer dizer, isso é maravilhoso, porque eu compro morangos, eu compro feijão. Eu compro hortaliças, embora eu tenha uma pequena produção aqui também no meu quintal, porque eu também gosto de trabalhar com a terra, meu marido também. E é bom a gente, quero fazer ali uma batata assada com alecrim. Você vai ali no quintal, você conhece os benefícios do alecrim, você pega o alecrim, macera junto com alho, um pouquinho de azeite, põe aquilo no forno. Aquilo é um alimento curador. Eu lembro que quando eu estava estudando sobre as curas, eu li um livro maravilhoso que eu não lembro o autor, que falava a cura brota da natureza. Esse livro ele abriu a minha mente. E hoje eu procuro cada vez mais trazer o alimento como também ferramenta de cura, assim como trabalhar energia. São vertentes que a gente precisa trabalhar, né? Como eu falei, como a gente é um ser multidimensional, não adianta a gente querer curar só a mente com o alimento. O alimento ele vai ajudar a curar o corpo, a eliminar toxinas, metais pesados. E aí a mente você vai também trabalhar com outras questões, mas é claro que você dá os nutrientes corretos. E tem várias pesquisas aí identificando que a deficiência de B12 ela impacta, como você mesmo falou, você está tomando suplementos para melhorar a sua saúde mental também, porque está tudo relacionado, não existe a separação do outro. Então, o alimento, por exemplo, quando eu vou entrar né, eu percebo que eu vou entrar num resfriado, numa gripe, eu pego lá o gengibre, que é um dos melhores anti-inflamatórios naturais, faz uma inalação com gengibre, pica ali o gengibre, coloca ali no seu fogão, baixa o fogo ou numa chaleira, pica ele fininho, e aí aquele vapor que sai, você faz aquela inalação, limpa as vias aéreas. Aí depois que você fez a inalação, você desliga o fogo, você coloca um pouquinho ali de limão e você toma aquele chá. É um antibiótico super potente. Cúrcuma também. Então, você Sim. vai ali estudando a natureza e você vai percebendo, como eu falei, não só na forma, né, das tinturas, mas também na forma de você trazer o alimento. E o alimento, ele é hoje, infelizmente, é, não é mais uma prioridade para muitas pessoas. As pessoas vão lá, se alimentam do que tem, acabam comendo produtos industrializados, como você falou, que nem sabe a procedência, acaba comendo congelados, coisas prontas que você vai ali, está pronto, e você desembala mais e descasca menos. Aqui em casa a gente procura descascar mais e desembalar menos. A natureza ela nos dá tudo o que a gente precisa. A partir do momento que a gente vai industrializando e aí você tem os alimentos processados, ultraprocessados, você não tem ali nutrientes, você não tem fonte de prana, fonte de energia. Você vai ter no alimento que você tira da horta, que está sem química e que você tem a preocupação, o amor, né? O amor, a energia que você coloca ali no seu alimento também. Então a gente sente aquela fonte ali quando você vai se alimentar e aquilo vai nutrir o seu corpo físico e vai te dar os nutrientes necessários. Então, é um assunto extremamente importante. É difícil mudar muitas vezes? Depende se a pessoa onde mora, mas é como você mesmo falou, quem mora na cidade grande ainda tem mais acesso a produtos orgânicos ainda. Porque já vem com selo, você tem nos supermercados, você tem uma rede aí hoje que tem, né? Mas a busca pelos produtores locais, como você fala, eu acho extremamente importante. Eu sempre coloquei isso
à frente na minha vida, de buscar pessoas aqui da minha região que façam esse trabalho. Assim como as pessoas também devem valorizar você aí, porque são pessoas que estão buscando mais qualidade de vida e também semeiam, são semeadores dessa qualidade de vida. Então a gente vai buscando isso, sabe? Então vai valorizando também. Então você se sente valorizada e a pessoa que se alimenta com seus alimentos também vai se sentir ali acolhida, amada. Então quer dizer, isso a gente está semeando. Isso sim é morango do amor para mim, sabe? É você trabalhar Sim, é isso verdade. para trazer para as pessoas, né? Então, essa consciência é importante, né? E, Júlia, E sem falar na questão. pode falar, querida. Opa. E sem falar na questão logística também, né? Às vezes a gente come e consome coisas processadas tão longe, tá emitindo vários gases de efeito estufa aí, só para Sim. um produto que vem lá do outro lado do país chegar até a nossa mesa, né? A gente podendo aqui se alimentar preferencialmente, né? A gente sabe que tudo não é possível. A alimentação integralmente local às vezes é um pouco difícil, mas a gente priorizar até pela questão de sustentabilidade também, né? Sim. Sustentabilidade não só econômica, economia circular, mas também ambiental na questão da logística e do transporte até um alimento de tão longe chegar até a nossa mesa, né? Mas você sabe que tem as zonas azuis do planeta, que foi feita uma pesquisa, que é onde as pessoas morrem mais velhas, né? Onde as pessoas têm mais longevidade. E se descobriu, principalmente na Itália, que essa coisa dos produtores locais e dessa distância mais curta que o alimento faz. Então, quer dizer, você ainda está com a energia viva do alimento ali. Então, o alimento ele vai percorrer um pequeno pedaço. Ele não vai ficar dias num caminhão pegando chuva, sol e um monte de poeira, sujeira, metais pesados que estão no ar. Então ele não vai absorver tudo isso, porque a comida ela é porosa, ela vai absorvendo ali também o que está no ambiente. E aí essa distância pequena, além de ela ser mais sustentável, ela ser melhor para a nossa saúde, ela também traz a questão de cair o preço, porque você não vai precisar de uma longa distância para fazer aquilo, você não vai precisar de um caminhão, você não vai precisar de toda aquela logística que você precisaria para comprar um alimento, né? Que vem de uma longa distância, digamos assim. E as pessoas acham que a alimentação orgânica é mais cara, mas não é. Uma alimentação saudável é mais cara, mas não é. Se a gente for colocar na ponta, é claro que você tem que se alimentar dali de tudo que a natureza traz, né? Agora, se você for querer introduzir alimentos ali industrializados, aí orgânicos, industrializados, processados, ultraprocessados, é claro que o preço vai encarecer. Mas o alimento ali natural, da horta, daquilo que você tem, e hoje a gente pode até buscar na internet, as pessoas plantam em vasos dentro de casa, fazem hortas em cima de prédios. Então, quer dizer, cada vez mais as pessoas estão buscando esse caminho, esse despertar da jornada. E isso é maravilhoso, porque isso também é saúde, isso também é qualidade de vida, né? E Júlia, hoje, assim, se você tivesse que falar para uma pessoa desse caminho do despertar, para quem está com dúvida, para quem não sabe se yoga é para si, o que que você falaria para essa pessoa? Uma pessoa que está com 50 Apenas anos. Apenas comecem, comecem, porque assim, eu sempre tive muito problema de equilíbrio, por exemplo, né? Eu, para andar de bicicleta, Deus o livre, gente. Se botasse eu para caminhar em cima de uma fileira de tijolo, eu caí e tropeçava. Então, eu sempre pensei que eu não ia dar certo no yoga, por quê? Por essa falta de equilíbrio. Tem muita gente também que tem medo porque tá acima do peso, que não vai conseguir fazer as posições corretamente. Digo, gente, yoga é para todo mundo. É para homem, mulher, criança, idoso, para pessoas com algum tipo de dificuldade também, que pode estar ali adaptando alguma coisa. Não tem peso, não tem nada. Assim, yoga é para ti. É assim como qualquer esporte, é tu contra tu mesmo, né? Tu tentando te superar a cada dia. Começa devagarinho e vai aperfeiçoando, vai melhorando depois. A professora Miriam é maravilhosa, ela ensina a gente a respeitar os limites da gente, né? Do corpo da gente. Eu sempre recomendo ela para muitas pessoas aqui na minha região, né?
E justamente, às vezes o pessoal tem medo de iniciar porque acha que não vai conseguir. E vai conseguir. Só precisa dar o primeiro passo. Depende de ti. Ir lá e começar. Depois que tu começa, tu vai te apaixonar e nunca mais vai querer largar. É pra vida. Yoga é pra vida. E é muito gratificante, assim, quando a gente consegue fazer a aula e consegue ver o nosso progresso, a nossa melhora ao longo das aulas também. É muito gratificante. E é um momento só teu que tu tem ali pra ti, pra cuidar de ti, pra te curar, né? Pra esquecer do mundo, dos problemas e focar em ti, na tua energia. Enfim, é maravilhoso. A mensagem é começa. Às vezes o mais difícil é dar o primeiro passo e começar. Quando tu começa de fato, depois tu vê que era mais Verdade. simples do que aparenta, né? É É verdade. maravilhoso. E E é um quais são momento os de. benefícios que você acha do yoga online? Porque algumas pessoas têm preconceito. Ah, mas é online. Será que eu vou conseguir? O que que você falaria para essas pessoas que têm, né, esse preconceito? Porque é um preconceito de online. Hoje em dia a Sim, gente está cada vez mais perto e próximos, mesmo sendo online. Você não tem essa sensação que eu estou fazendo a prática, que eu estou aí? Eu tenho essa com certeza. sensação que vocês estão aqui. Com certeza. Eu acho que assim, os principais benefícios, por exemplo, eu aqui na minha cidade que não tá tendo grupo de yoga. Daí tu tem o acesso a uma coisa que não tem no teu município. A segunda é a questão de tu fazer o teu horário. É difícil fazer yoga à noite, né? Às vezes, pra mim, pela minha agenda, dependendo do dia. Então eu posso fazer no outro dia de manhã, por exemplo, né? Então fica a aula gravada ali, fica disponível, eu faço o meu horário. Tu tem acesso a uma profissional maravilhosa que tu, independente da tua localização, tu vai poder ser mediada aí por ela, né? Vai poder seguir ali as aulas direitinho. Tu tá muito próximo também ali, tem um grupo que tem uma baita uma interação ali no WhatsApp, né? Se tiver alguma dúvida, qualquer dúvida. Mas o pessoal que tem medo do online, na verdade, hoje em dia a vida praticamente tudo é online, né? Tu compra as coisas online, tu presta serviços online. E é uma tendência global, mundial, e faz parte que a yoga também possa chegar até mais perto de ti. A questão de tu fazer na tua casa, no teu aconchego, às vezes, quem mora numa cidade grande mesmo, se deslocar até outra região acaba se tornando estressante muitas vezes, né, por causa do trânsito. Aqui, claro, graças a Deus, não tem problema, só se chove eu fico empenhada aqui, não consigo acessar a cidade. Mas acaba, a questão do deslocamento também acaba otimizando o teu tempo. E, gente, é muito bom. Assim, eu já fiz yoga presencial, já tive a oportunidade, não perde nada, até melhor online, porque tu faz o teu dia, tu faz o teu tempo. Se tu quiser praticar todos os dias, tá ali a aula, tá ali, só depende de ti ter uma Verdade. conexão de internet e tu dar o teu primeiro passo e te permitir. Então, eu acho que não existe mais hoje em dia aquela barreira do presencial online. As coisas estão cada vez mais online. E que bom que é assim, porque se não fosse online, eu não ia ter a oportunidade de conhecer a professora Miriam. A gente mora muito longe, né? Muito, eu moro em Então, Penedo, Rio de Janeiro, né? E você na divisa. lá com o Uruguai, no fim aqui do país, praticamente, né? Então, não teria essa oportunidade, né? Então, é muito bacana, assim. Então, eu recomendo todo mundo aí que tem oportunidade, quem tá em dúvida, que vai, dê o primeiro passo, comece, que não vai se arrepender. É gratificante, assim, as aulas são maravilhosas. De verdade, falo isso no fundo do meu coração, porque o yoga realmente consegui melhorar 100, 200, 300% da minha vida depois do yoga. Realmente foi um divisor de águas. E se permite, tenta uma aula. Se tá com dúvida, tenta. Tu não vai perder nada se tu, se tu tentar, né? Tu só tem a ganhar. Então, acho que era isso. Verdade. E é isso, o trabalho é esse, é de formiguinha, de levar esse trabalho de yoga terapêutico. O yoga tem várias linhas, o meu é yoga terapêutico, embora eu seja instrutora de Hatha Yoga, mas eu fui pelo caminho do yoga terapêutico, porque ele abraçou minha alma, então quando abraça não tem jeito. Mas é isso, é experimentar, como você falou, é dar o primeiro passo. Porque se a gente quer mudar os nossos hábitos, se a gente quer mudar a nossa vida, não adianta a gente fazer as mesmas escolhas, a gente tem que fazer escolhas diferentes, não é isso? Isso é despertar a jornada, é sair ali daquele espaço que a gente acha que é confortável, que muitas vezes não está confortável, é só quando a gente sai que a gente fala, nossa, eu estava vivendo ali numa prisão, eu estava vivendo ali numa vida que não funcionava para mim. Mas a gente tem que sair para poder ver muitas vezes. Quando a gente está dentro, a gente tem essa dificuldade de expandir, de sair daquela energia, né? Então, é o começar, é o dar o primeiro passo. Faz uma aula experimental e vê se é para você.
Às vezes pode não ser, e tá tudo bem também. Mas você já deu o primeiro passo. Não é aqui. Então eu vou buscar em outro caminho. Mas o importante é buscar e não desistir de ser feliz, de se autorrealizar, de ter uma vida com mais qualidade, com mais bem-estar. Então, esse é o objetivo dessa vida. Eu acredito muito nisso. A gente veio aqui para ser feliz também. Mas a gente veio aqui para aprender também. E crescer dói, curar dói. Oh, como dói! A gente curar cada ferida, cada trauma, cada ali lacuna que ficou, também dói. Mas é libertador, eu falo. É fácil? Não, mas é libertador. Então, às vezes, durante uma prática, você está ali, né? Pode vir aquela dorzinha, pode vir aquele momento antes da prática, ah, não vou fazer, tô com preguiça. Mas aí você lembra, ai, mas quando eu faço é tão bom. Quando eu faço esse momento para mim, então você vai, faz, e aí você sai daquela procrastinação, você começa a disciplinar sua mente, começa a entender que você não é sua mente, mas a consciência que está por trás da mente. Essa eu acho que é a grande sacada do yoga. Quando você percebe que a sua mente está aqui, mas você está aqui, ó. Você é a consciência observando a sua mente. Não é a sua mente que comanda você. Porque quando a gente deixa a mente comandar, meu Deus do céu, é ciclo de autossabotagem, é medo, é frustração, é mentira, porque a mente mente pra gente, a mente vai absorvendo os estímulos, as informações, e ela cria ali uma realidade que muitas vezes não é a realidade, e sim uma projeção daquilo que ela está mostrando para você. Mas quando você tem a consciência, você começa a ver além dos véus da ilusão. Então você tem uma vida mais consciente, né, Júlia? Então é isso. É isso, eu só tenho a agradecer. Foi um bate-papo assim para lá de incrível, para lá de especial. A gente falou sobre várias coisas bacanas. Você tem mais alguma coisa para completar, se você quiser, fica à vontade. Deixa seu canal também, o seu Instagram, né, para quem quiser te procurar, quem for da sua região, porque como eu vou colocar no YouTube, pode ser que as pessoas te procurem aí. E o objetivo é esse. Imagina, eu que agradeço, assim, só gratidão por poder mostrar para as pessoas, né, poder conversar um pouquinho aqui, mostrar para as pessoas um pouco da minha experiência com o yoga, com as tuas aulas maravilhosas ali, porque se não fosse online hoje em dia, para mim, era fora de cogitação fazer, né, o online te dá toda essa liberdade aí de tu escolher teu melhor momento, ir lá e praticar. E, assim, gente, só comecem, dê o primeiro passo, a energia da ação ali para tentar. Eu tenho certeza que, mesmo que não seja para ti se insistir mais um pouquinho, tu vai ver que o yoga é para todo mundo. Eu defendo ainda Você que o yoga é acha? para todo mundo, porque tem várias etapas. Por exemplo, o yoga nidra, aquele deitado, né, no chão. É nidra o nome, né? É Ei, esse o mesmo. Yoga Não Nidra, tô rateando, não. maravilhoso. Gente, aquilo ali é restaurador, assim, quando tu começa a imaginar a energia da luz, a energia luminosa vindo até ti, te curando pedacinho por pedacinho do corpo, aquilo ali te promove um relaxamento, assim, que se tu fizer à noite, a tua noite de sono vai ser muito boa. Não precisa nem quem precisa tomar remédio pra dormir. Faz um yoga nidra antes de dormir, que eu tenho certeza que vai melhorar a tua qualidade de sono 100 vezes, né? 100%. E tem vários nichos do yoga diferentes. Daqui a pouco a pessoa não gosta de um, mas tem o outro. Tem a respiração também, né? Que é tão importante pra gente, até pra nossa saúde pulmonar também, e pra gente conseguir estar ali no momento presente. E é isso, assim, é só questão de dar o primeiro passo pra tentar mesmo, que depois que tu começa, é impossível parar. Ah, E meu, Júlia, pode falar, pode fala o seu Instagram que eu vou Não, e meu colocar aqui Instagram embaixo. tu tinha dito, meu user é arroba eu, underline, que eu tracei embaixo, né? Júlia Flores. Meu nome é Júlia Flores, daí é eu, underline, Júlia Flores. E aí Linda eu como uma flor. compartilho algumas coisas por lá de vez em quando. Isso aí, traz mais informações, né? E quem quiser, procura a Júlia também. E quem quiser também, vou deixar meu contato aqui para conhecer o estúdio online. Eu sou Yoga Terapia de Alma. E venha conhecer esse trabalho maravilhoso da Júlia e esse trabalho maravilhoso da Yoga Terapia, que eu sou só a facilitadora. Então, agradeço muito por você ter aceitado o convite. É sempre uma honra estar com vocês, conhecer a história de vocês. A Júlia é faciente do estúdio online Eu Sou Yoga Terapia, faciente porque ela está ciente
dos seus processos interiores. Então, ela não é paciente, ela não está passiva, ela está ativa. E isso ajuda muito, na qualidade de vida dela, no bem-estar, na saúde mental. E é isso. Estar consciente, é estar vivo, estar presente. Tá bom, querida? Então, Gratidão. gratidão e nos vemos. Então, em breve. Namastê. Tchau, Namastê. tchau.